Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Na semana passada, uma das melhores séries da atualidade, Black Mirror, chegou à sua 4ª temporada na Netflix. Eu tentei fazer um vídeo explorando a temporada inteira, abordando a temporada toda, mas além do vídeo ter ficado muito longo, eu não consegui destrinchar nenhum dos episódios em particular, porque eu tentei fazer um panorama geral da temporada toda, então achei melhor descartar esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo a respeito de cada um dos episódios, porque como é uma série antológica, cada um dos episódios é praticamente independente dos outros, então não tem como analisar todos eles de uma vez, então eu vou fazer uma análise individual de cada um deles. E no decorrer desses vídeos eu até vou tentar abordar temas parecidos que aparecem em vários episódios, e nesse vídeo eu vou analisar o primeiro episódio da 4ª temporada, que é o episódio USS Callister. Eu admito que eu cheguei até a falar mal dessa 4ª temporada de Black Mirror, porque eu vi os trailers desse episódio e eu achei que fosse ser praticamente uma paródia de Star Trek, como é o filme Galaxy Quest. Eu achei que não seria aquilo que o Black Mirror tinha feito nas temporadas anteriores. Eu achei que a série estava tomando um rumo um pouco diferente. Eu até admito que eu cheguei a fazer comentários negativos a respeito dos trailers dessa temporada, mas o primeiro episódio me surpreendeu bastante. É um episódio excelente e que trabalha todos os conceitos que as temporadas anteriores de Black Mirror já tinham trabalhado. E eu já vou deixar um aviso de spoiler aqui do lado desde já, porque eu não sei o que as pessoas podem considerar spoiler num episódio de Black Mirror, então já assistam cientes de que pode ter spoilers. O primeiro episódio acompanha Robert Daly, que é o fundador de uma empresa de videogames que criou uma tecnologia muito inovadora de realidade virtual, e ele tem um sócio que acabou tomando o controle da empresa, e ele é completamente fissurado por uma série chamada Space Fleet, que é exatamente a mesma coisa que Star Trek, eles só substituíram o nome. Eu não sei se porque eles não tinham direito a usar o nome Star Trek ou porque, como se trata de um universo completamente separado do nosso, eles decidiram não utilizar esse nome. E ele tem tudo, DVDs, Blu-rays, fitas, cassete, bonecos, colecionáveis, etc. Ele é um grande fã mesmo da série. E ele até usou o nome da nave dessa série como o nome da empresa, que é Callister. E esse jogo de realidade virtual que ele criou lembra bem a Origem, onde as pessoas entram no jogo para jogar. Não é uma realidade virtual que você simplesmente coloca um óculos, eles colocam um pino aqui na têmpora e entra no jogo. E esse pino que eles colocam aqui na têmpora é curioso porque é praticamente igualzinho o que é utilizado no episódio San Junipero, que é um dos melhores episódios de Black Mirror, o que mostra que talvez a Callister tenha evoluído e tendo entrado em outros ramos além do videogame. E mesmo sendo o fundador e o grande cérebro por trás da empresa, os funcionários não têm respeito nenhum por ele, porque ele é um cara esquisitão e tímido, até que uma nova programadora, Nanette, chega à empresa, é ela que coloca toda essa história em movimento, e ela diz inclusive que decidiu trabalhar na empresa, na Callister, por causa do Robert, porque ela acha que ele é um dos programadores mais geniais de todos. E todo o time frame do episódio gira em torno de uma atualização que esse programa está fazendo, que vai sair na véspera do Natal. Eles até dão a entender que ela foi contratada por causa dessa atualização. O episódio, assim como vários outros episódios de Black Mirror, cria uma premissa bem interessante, baseada numa nova tecnologia, nesse caso é a realidade virtual, só para destrinchar ela e mostrar o lado negativo do que pode acontecer com uma tecnologia como aquela. Essa para mim é a base da grande maioria dos episódios de Black Mirror. Uma nova tecnologia é apresentada, a gente vê os pontos positivos dessa nova tecnologia e depois a gente conhece os pontos negativos, que geralmente são bem superiores aos pontos positivos. E quais problemas surgem com essa inovação, com essa nova realidade virtual? Quando o Robert ouve uma das funcionárias avisando a novata para se manter afastada do Robert, ele faz um clone digital da Nanette, que é essa funcionária nova, e coloca dentro da realidade virtual que ele tem na casa dele, que não é parte do jogo, é um módulo separado do jogo, fechado da internet, que só ele tem acesso, e ele cria uma versão digital dela e inclui ela no jogo. E obviamente esse mundo criado por ele no jogo Infinity parece bastante as primeiras temporadas de Star Trek, que é a série que ele é apaixonado. O problema é que quando a gente começa a ver ele interagindo com os outros funcionários da empresa dentro dessa realidade virtual, a gente tem a impressão de que eles são simplesmente uma inteligência artificial criada para interagir com ele no jogo, mas no decorrer do tempo a gente vai descobrindo que não, que as cópias digitais são exatamente clones, que têm as memórias, que sofrem, que têm os mesmos sentimentos que as versões reais que continuam na Terra. Eles podem não se reproduzir, podem não fazer muitas coisas que os humanos fazem, mas eles têm consciência de um ser humano, e esse é um ponto que é abordado em vários episódios dessa temporada.
a consciência do ser humano vale por um ser humano. É um questionamento moral que eu acho bem interessante. A gente está vendo o mundo real evoluindo muito nesse quesito de realidade virtual. Quão responsável ele seria por fazer o que ele está fazendo com clones digitais de uma pessoa? A pessoa real não foi afetada em nada, a pessoa real continua lá, mas uma parte dela está ali dentro do jogo sofrendo. E dentro dessa versão digital, o Robert Daly é quase um deus. Ele tem poder absoluto sobre todo mundo que está ali dentro. As pessoas não podem nem morrer sem a autorização dele dentro do Infinity. E devido a isso, ele tem uma atitude quase tirânica dentro do jogo. E eu acho que isso cria um paralelo bem legal também entre a atitude de uma pessoa na vida real e a atitude de uma pessoa na internet, quando ela não pode ser punida pelo que ela está fazendo. A gente vê muito bem isso com os haters da internet, com pessoas que falam muitas coisas que elas não diriam pessoalmente. E a gente vê pelo tratamento dele com relação aos funcionários que o objetivo dele não é recriar os tempos de glória da série Space Fleet, e sim punir as pessoas que fizeram qualquer coisa de errado com ele. E mesmo a gente como espectador sabendo que as pessoas reais não foram afetadas, a gente pensa bastante a respeito das ações que o Robert Daly está fazendo, a gente pensa na moralidade, a série consegue incluir esse questionamento no decorrer do episódio, mesmo a gente sabendo que não são pessoas reais. O cara que era o bonzinho no começo, que a gente estava torcendo por ele, para ele conquistar a garota, achando que todo mundo estava sendo muito injusto com ele, a gente começa a ver o verdadeiro lado dele e a gente vê que os funcionários não estavam tão errados assim em manter uma certa distância do Robert Daly. E para mim o roteiro de todos os episódios de Black Mirror é muito justinho, praticamente nenhuma frase é desperdiçada, e esse episódio não é exceção. Apesar de ter mais falas, de ser um episódio mais convencional do que muitos outros episódios de Black Mirror, que tem poucas falas, que são mais ligadas na história visual, e o roteiro consegue explicar muito bem a motivação de todo mundo, inclusive a motivação do vilão, o Robert Daly. A gente entende muito bem o porquê ele está fazendo aquilo, porque eles conseguiram apresentar essas motivações de uma forma muito satisfatória. E depois de entender um pouco como funciona o mundo desse jogo, a Nanette decide tentar criar um plano para escapar. Daí em diante, quando eles começam a tentar escapar, eu acho que o episódio perdeu um pouco de força, porque a gente não sabe exatamente como são as regras desse mundo. O Robert Daly no começo parecia ser um deus dentro do programa, parecia que ele conseguia fazer o que ele quisesse, e no final do episódio, mais para a segunda metade do episódio, a gente vê ele perdendo esse poder sem muito motivo. Ele não consegue mais ter controle absoluto sobre os personagens, ele não consegue mais fazer o que ele quer, ele não consegue impedir algumas ações. Então acho que isso acabou ficando meio solto, eles não souberam explicar tão bem isso. E tem alguns momentos que a gente fica imaginando se ele não poderia simplesmente sair do jogo e desligar o jogo inteiro para impedir que as coisas acontecessem. E mesmo sendo um vídeo com spoilers, eu não vou entrar em detalhes a respeito exatamente do que acontece no final, mas eu gostei bastante. Eu acho que o começo desse episódio é excelente, o meio acaba patinando um pouco por esses motivos que eu falei, mas o final é muito bom novamente. E o final é extremamente impactante, a gente vê como a tecnologia causa consequências reais no mundo que a gente vive. E o elenco se encaixou muito bem. O Robert Daly é bem parecido com o Matt Damon, a voz dele inclusive é bem parecida. Eu acho que ele funciona muito bem tanto na parte que ele é bonzinho quanto na parte que ele é malvado. E pra quem não se lembra, ele faz o Todd no Breaking Bad. Pra quem não se lembra do Todd, ele é o cara que dá o tiro na cabeça do menininho que tá de bicicleta. E a gente vê no decorrer do episódio até que ponto o Robert chegou para manter o controle de quem está dentro do jogo. Ele trouxe o filho de uma das pessoas que está lá, do sócio dele, ele traz o filho para dentro do jogo só para jogar o filho no espaço, para deixar o cara ver o filho dele se despedaçando no espaço, morrendo congelado. O restante do elenco também encaixou muito bem. A Nanette é a atriz que faz a mulher do How I Met Your Mother, não uma das principais, mas a mulher que se casa, a mulher do guarda-chuva amarelo. E a química do elenco é muito boa. Eu ouvi alguns boatos ainda na internet que esse episódio ia virar uma série de TV, mas eu acho que não funcionaria. Eu acho que como uma paródia, como uma crítica, funcionou muito bem nesse episódio, mas eu acho que se eles virassem uma série, não teria muita diferença do Star Trek para essa série USS Callister, e aí eu acho que eles já enfrentariam problemas legais com a Paramount, a menos que eles tenham autorização da Paramount, porque caso contrário as semelhanças seriam muito grandes. E outra coisa que é bem interessante é que no final, o design que no começo parecia das séries clássicas do Star Trek, vira bem parecido com os filmes do J.J. Abrams, cheio de flashes de luz, até o uniforme deles fica parecido com o dos filmes do J.J. Abrams. E outra referência apresentada bem no finalzinho do episódio também é a voz do Aaron Paul, é a segunda referência a Breaking Bad nesse episódio, e dá pra gente ver desde a primeira palavra que é o Aaron Paul, só faltou ele falar o bitch clássico dele. E pra mim o USS Callister é um retorno triunfal para uma das maiores séries da atualidade.
já nessa quarta temporada, que é quando as séries geralmente começam a decair, e levanta muitos pontos interessantes que podem ser debatidos por muito tempo, como a moralidade dos atos do Robert, o que poderia ser feito contra ele caso ele fosse pego, tendo em vista que ele não chegou a machucar ninguém, não chegou a cometer nenhum crime no mundo real. Então, por levantar pontos tão interessantes, por ter um elenco que encaixa tão bem, por ter uma direção boa e um roteiro justinho, eu dou para USS Callister 4 estrelas e meia. Bom, galera, vocês já assistiram a quarta temporada de Black Mirror? Eu vou botar no canto aqui uma enquete para vocês darem uma nota, porque depois que eu fizer a crítica dos 6 episódios dessa temporada de Black Mirror, eu quero fazer um ranking pra gente ver quais são os episódios favoritos dos inscritos do canal. Então não deixem de responder a enquete, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.